Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos iniciar agora a solução da prova do concurso de 2014 para auxiliar de autópsia. Esse concurso foi feito pela Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás e a banca foi a Fundação Universa. Como em qualquer canal de YouTube, solicitamos que vocês compartilhem, curtam, inscrevam-se no canal e mantenham as notificações ativadas para manter o círculo virtuoso de qualquer canal do YouTube. Primeiro, uma pergunta: você já fez o seu simulado? Porque não adianta você ficar olhando alguém resolvendo questões. Você precisa pegar a prova, tentar fazê-la por inteiro sozinho ou sozinha, e só então você deve buscar as soluções em livros, canais de YouTube, etc. Para lhe ajudar, foi criado aqui uma pasta no Google Drive com o edital dessa prova, a própria prova e o gabarito. Tá? Esse Google Drive, aqui está o endereço dele. Se você estiver usando uma tela diferente do seu celular, você pode acessar também usando este QR Code do seu celular. Ao final deste vídeo será colocado um card com um outro vídeo com orientações de como você deve estudar através de provas e editais de concursos. Bom, vamos diretamente aqui à questão. Tá? A primeira, as questões de 1 a 4 se referem a este texto aqui, Tecnologia após a morte. Ou vocês parem o vídeo e leiam, ou vocês baixem a prova, façam direitinho, leiam e não vou ler a prova para vocês. Não vou ler a questão para vocês. Vamos direto para a primeira questão. Não vou ler o texto, vamos para a questão. Tá? Bom, primeira coisa. Você precisa sempre, numa prova de concurso, fazê-la o mais rápido possível. Você deve percorrer a prova, resolvendo todas as questões simples, garantindo aqueles pontos, e só ao final que você vai fazer as questões mais difíceis. Tá? Essa abordagem nós vamos utilizar aqui também. Vejamos, considerando o texto, assinar a alternativa correta é muito importante. Você precisa destacar os comandos da questão. Há questões que pedem que você marque a incorreta. Então você precisa estar atento. Para você ficar mais atento, você precisa destacar isso enquanto você estiver fazendo a sua prova. Ok? Então vamos lá. Nas linhas 1 e 2, tomografias, robôs e visualização em 3D dos corpos constituem um sujeito composto com 3 núcleos. Vamos dar uma olhadinha lá. Tá? Aqui está. E aqui nós chegamos a um verbo. Esse verbo está no plural. Então refere-se a todo mundo que está antes, separado por vírgulas ou com o E, que é típico de um sujeito composto. Então, tomografia, robôs e visualização em 3D dos corpos são cada vez mais usados. Sim, essa opção está correta. Este é o momento em que você marcaria um pontinho aqui e seguiria fazendo o resto da prova. Você já tem uma opção correta. Parte para outra. Ao final da sua prova, aí você retorna. Por que você vai retornar? Porque você tem que verificar se não houve um engano seu, se há 2 opções corretas. Se houver 2 opções corretas, você vai ter que rapidamente fazer um recurso para conseguir manter esse ponto. Ok? Principalmente se você marcou, das 2 corretas, você marcou a que não estava no gabarito. Ok? Então, ao fim da sua prova, você vai voltar aqui para analisar as outras opções. Vamos fazer isso agora, ok? Bom, uma observação que eu percebi nessa questão, e como é algo que eu dificilmente vejo alguém utilizando de forma correta, então eu vou chamar a atenção. Dentre diversos usos para as aspas, há 2 bem importantes que são utilizados aqui. Um é a citação, quando você cita o texto, uma fala de uma outra pessoa, você coloca entre aspas. E um muito importante é a metalinguagem. O que é a metalinguagem? A metalinguagem é quando você usa a língua para falar da própria língua, ou você usa a língua para falar de uma outra língua. É a língua falando sobre a língua. Por exemplo, aqui, ó, vou botar esse exemplo. O frio matou a plantação. Tá? E aqui eu utilizei a língua portuguesa. Agora veja essa outra frasezinha aqui. Muitas vezes matou é usado de forma figurada, como em. Pois bem, neste primeiro caso aqui, há algum ser vivo morrendo? Sim, há.
a uma plantação inteira morrendo. Aqui, nesta frase, algum ser vivo morreu? Não, eu não usei o verbo matar propriamente, eu só falei sobre o verbo matar, em que eu estou dizendo que muitas vezes matou é usado de forma figurada, como em desatenção mata chances em concursos. Então aqui nenhum ser vivo morreu, então eu não usei o verbo, eu só falei sobre ele. Isso é metalinguagem, portanto aqui eu vou ter que utilizar as aspas. Isso está presente aqui, esse uso das aspas está presente nessa opção aqui também. Nessa questão em várias das opções. Então é importante que você perceba isso, ok? Vamos lá. Inclusive nas suas redações e interpretação de texto é importante perceber o uso da metalinguagem e as aspas indicando o uso da metalinguagem. Vamos para a segunda opção, opção B. Na linha 6, onde poderia ser corretamente substituído por aonde, sem prejuízo da estrutura e do significado do texto. Vamos à linha 6. Está aqui a linha 6 e aqui está o onde. Veja bem, uma das iniciativas está na Universidade de Zurique, onde o médico trabalha. Veja, não é um verbo de deslocamento, não é um verbo de movimento. E qual é a regra para isso aí? Quando nós estamos falando de um verbo de movimento, aonde indica o destino. De onde ou donde identifica a origem. Eu vou à feira. Eu não vou na feira. Eu posso ir no carro à feira. Tá? Então, o a indica o destino em um verbo de movimento. Não é o caso. O de onde ou donde indica a origem em um verbo de movimento. Também não é o caso. Aqui o caso é onde mesmo, porque é onde ele trabalha, local, é estático. Portanto, eu não posso fazer isso aqui. Essa opção está errada. Na linha 6, a estrutura. O médico Michael Talley trabalha há 16 anos. Seria corretamente reescrita como o médico Michael Talley trabalha há 16 anos. Então está perguntando aqui se eu posso tirar o H, né, e o acento ou não. A gente nem precisa voltar lá ao texto, tá? Por quê? Porque é o seguinte, aqui nós estamos falando de tempo. O tempo decorrido, quando eu me refiro a tempo decorrido, eu tenho que usar o verbo haver. Quando eu me refiro a um tempo no futuro, aí eu vou usar a preposição a. Se a frase aqui, perceba, se fala que ele trabalha há 16 anos. Então ele começou 16 anos atrás e está trabalhando até hoje. Se eu fosse me referir à aposentadoria dele no tempo futuro, aí sim, se dissesse o médico Michael Talley vai aposentar-se daqui a 16 anos, beleza, aí eu utilizaria isso aqui. Tá? Não é o caso. Portanto, eu não posso fazer isso de forma correta. Portanto, a opção C está errada. Vamos a D. Estaria correta a inserção de vírgula imediatamente após o vocábulo Virtobote na linha 12? Vamos à linha 12. Linha 12, está aqui Virtobote. Aqui, ó, o carinha aqui, ó. Um robô conhecido como Virtobote escaneia. Olha. Quem é que escaneia? É o Virtobote. Então ele é o sujeito. Erro básico é separar sujeito de predicado. Você nunca usa vírgula para separar sujeito de predicado. Então você jamais poderia colocar essa vírgula aqui. Portanto, essa aqui também está errada. Tá? E na linha 16, o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo. Vamos ver? Vamos lá a linha 16. Onde é que está a crase? Linha 16. Aqui está a crase. Tá? Retirada dos tecidos necessários à investigação laboratorial. A crase aqui está correta. O verbo necessitar exige uma preposição e a investigação laboral está sendo determinada. Então tem um artigo está sendo determinada. Então tem um artigo definido aqui. Tem a preposição, tem um artigo definido, um com o outro. A crase, portanto, é necessário o acento grave.
tá? E vamos aproveitar para falar sobre quais são os casos em que a crase é facultativa. São apenas 3. Antes de um nome próprio feminino, não é o caso. Nome próprio feminino, Maria, Joana, etc. Não é o caso. Lá estamos falando de investigação laboratorial. Não é uma pessoa para ter um nome próprio feminino. Antes de pronome possessivo feminino singular, também não é o caso. Os pronomes possessivos femininos singulares são minha, sua, nossa. Portanto, não é esse caso. E após a preposição até, não existe preposição até aqui. Assim sendo, a opção E também está errada. Ok, confirmado que é a A mesmo. Então agora é a hora que eu marco o meu xizinho ali e vou para a folha de respostas, né? O cartão de respostas para marcar isso aí. Tá? Bom, eu me permito colocar uma telinha aqui, até porque eu vou precisar dela para colocar 2 cards aqui, indicando outros vídeos. E só para lembrar, tá? Essa bandeira é nossa desde 19 de novembro de 1889. Ela não tem partido, ela não tem candidato. Ela é de todos há quase 133 anos. Ok? Muito obrigado e voltem ao canal para os próximos vídeos.